Vai, galera, voltamos. Agora vamos falar um pouco sobre a, a economia ainda, né? Só que agora vamos falar, dando a introdução ao PIB. O que é o PIB? O PIB é a soma de todos os bens e serviços. Ó, não é só bens materiais, é serviços também. Ó. Bens e serviços produzidos em um país durante certo período, certo? Começa de janeiro, vai até dezembro. Isso vai de uma caneta até um carro, certo? Por exemplo, esse índice só considera os bens e serviços finais, de modo a não calcular um mesmo item duas vezes. Nesse sentido, a matéria-prima usada para a fabricação não é levada em conta. No caso de um pão, por exemplo, a farinha de trigo usada não entrega a contabilidade. O PIB é obtido pela seguinte equação. Calma. Antes de falar da equação, deixa eu explicar isso que quem falou antes. Por que um bem de uma matéria-prima não é considerada na consideração do PIB? Por quê? Porque, por exemplo, se eu chegar numa fábrica de pneus e já calcular o que essa fábrica deu de produção para o Brasil. E aí eu chego e essa fábrica vende todos os pneus para Ford. Aí os pneus dos carros das Ford veio todos desses pneus dessa fábrica. E aí, quando eu for calcular os do carro, eu estou contando duas vezes o quê? O pneu. Porque eu estou contando do carro aqui e estou contando da fábrica de pneu. Então, todo bem matéria-prima, eles acabam não entrando. Por quê? Porque eles vão ter impacto em outros produtos depois. Por isso que aqui, ó, o exemplo da farinha. A farinha ele não entrou porque ele vai ser usado em outra coisa. Quando for na hora de fazer o pão, aí sim a gente conta com a matéria-prima, certo? A gente conta com uma matéria a ser consumida pelo PIB. Ó, o PIB ele é dado pela seguinte equação. C mais I mais G mais E menos I. Deixa eu explicar para você uma coisa aqui. Ó. O que é o C? O C são o consumo, certo? É o que a gente consome de matérias. As matérias, tanto são produtos como serviços, certo? O I são os investimentos. Investimentos não é aqueles investimentos do governo, não, tá? É investimento mesmo privado. Uma indústria, uma estrada feita para aquela indústria, uma coisa assim totalmente privada mesmo. São investimentos de uma empresa abriu novas fábricas em outros lugares, em outros estados, tudo dentro do Brasil, tá? Isso aí são investimentos, que tem também, a gente conta dentro do PIB. Os gastos do governo é o CG aqui, ó. O G é de gasto do governo. Então, o C aqui é de consumo das famílias, tá? Aquilo que a gente consome mesmo. O I é de investimentos das empresas privadas. O G são os gastos do governo. Os gastos do governo, aí sim, vem aqueles de investimento do governo, aqueles que são com programas, enfim, o governo ele faz incentivos com programas e outras medidas para adotar dentro da economia, certo? E esse é aqui, ok? Esse é aqui, vou colocar até entre parênteses aqui, ó. Porque é o saldo da balança comercial. As exportações menos as importações, certo? Então tá aqui, ó. Consumo, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais o saldo da balança comercial, que é o quê? Exportação menos importação, certo? Isso é a fórmula do PIB sobre a ótica do consumo. Deixa eu falar aqui para vocês aqui. Tem uma outra forma que isso é chamado, conhecida, que é essa aqui, ó. C mais I mais G mais NX. Certo. Tu tá vendo que a diferença da de cima para a de baixo é só o final, que não é mais E menos I, e sim NX, uma multiplicação de NX. Na verdade não é multiplicação, é NX mesmo, é o saldo da balança comercial. Só que aqui é o saldo líquido, certo? Ou seja, é o resultado disso daqui, ó. Ele só substituiu E menos I e considerou que E menos I é igual a NX. Então é isso aí. Basicamente é só isso. Aí, para você, eu já deixei algumas formas, porque eu já vi alguns professores ensinando como é que faz para você decorar isso aqui. Eu não sei qual é a melhor para você, mas você pode pensar que uma que já é bem conhecida. Ó. Caras inteligentes gostam de NX0. Tá, mas aí você não gosta de NX0. Como é que tu vai decorar a fórmula? Caras idiotas gostam de NX0. Entendeu? E para você
caso você esqueça esse negócio se não for NX, é só você trocar o NX por menos I, tá? Que é as exportações menos as importações. O cálculo do PIB deve considerar apenas o valor agregado, descontado sempre o valor dos insumos. Ou seja, imaginamos que uma indústria tem um custo de matéria-prima de R$1.000 para produzir determinado produto e vende a R$1.800. Assim, concluímos que essa indústria contribui com R$800 para o PIB de cada produto vendido, certo? Por quê? Porque aqui ela tem que tirar o que ela gasta de insumo. Pô, se eu estou gastando R$1.000 para fazer pneu aqui, enfim, vai, finge que é. E aí eu ganho 1.800 porque eu cobro para me tirar. Eu tenho que tirar meus insumos que eu gastei antes. Então eu produzi para o PIB, o que eu contribuí para o PIB é R$800, certo? Nessa situação aqui, né? Vou falar um pouco melhor aqui em relação ao consumo. O que significa o consumo das famílias? É aquilo que a gente realmente, o que a gente compra pra gente, o que a gente come, o que a gente usufrui. Essas coisas, ela acaba sendo impactada pela política monetária e pela política econômica. Por quê? Porque quando o governo, o Banco Central, quando ele usa a política monetária, ele executa. Quando ele, por exemplo, ele coloca títulos públicos no mercado, que a gente vai ver que é por meio do open market. Quando ele coloca título no mercado, ele acaba tirando dinheiro da economia e o dinheiro acaba tendo um valor maior. E aí, nesse caso, nosso dinheiro se valoriza mais, as coisas ficam até mais baratas. Só que se o Banco Central ele vender títulos públicos, ele vai jogar para a economia. Se ele comprar títulos públicos, ele vai jogar na economia mais dinheiro. Ou então até mesmo quando ele diminui a taxa Selic, ele vai jogar mais dinheiro na economia. Quando isso acontece, a nossa moeda acaba desvalorizando. E aí a gente acaba consumindo mais ou consumindo menos. Porque se uma coisa tá cara, a gente não vai comer mais, certo? Não é isso? Essa é a ótica, né? Apesar de que tem gente que não muda nunca, né? Pode estar caro, tá barato, o consumo é o mesmo. Mas enfim, a lógica é essa. Se a coisa tá cara, a gente consome menos. Quando se fala de investimentos privados, a gente pode ter impacto em 3 políticas. A política fiscal, a política... aqui também, deixa eu voltar aqui de novo. A política fiscal acaba tendo impacto aqui também no consumo. Por quê? Porque se uma coisa está cara também, ela pode ter... Por exemplo, se o governo tributou o arroz, agora o arroz é tributado. Se aumentar o tributo, o preço do arroz vai ficar mais caro também, né? Então vai impactar no consumo também, certo? Porque o tributo também aumenta o preço da coisa. Investimentos. Quando se fala de investimentos, o governo ele acaba usando a política fiscal também. Por quê? Porque ele pode dar incentivos fiscais para as empresas, como diminuindo o ISS, o COFINS, pode diminuir a tributação acaba deixando essa empresa isenta de pagar alguns impostos locais, certo? Política de crédito. A política de crédito é aquela de incentivar o crédito na economia. Então, quando, por exemplo, o CMN ele determina que agora as taxas de crédito industrial vão diminuir, aí os bancos são obrigados a cumprir e as empresas acabam pegando um empréstimo mais barato, certo? Então acaba também acontecendo o impacto nos investimentos. Tudo isso acaba tendo impacto no consumo. O consumo ele é sempre impactado por todos. Os gastos do governo, quando se fala de gasto do governo, a gente tem como princípio a política fiscal. Porque quando o governo quer aumentar o gasto dele, ele precisa de arrecadar mais, não é isso? Como é que ele vai gastar se ele não tem? Então, como é que ele faz? Ele aumenta a tributação, ele aumenta a arrecadação de alguma forma. Então, ele acaba... Existe vários tipos de meio de arrecadação, então ele sempre vai impactar em alguém vai se lascar nisso aí, porque alguém vai ter que pagar mais imposto. Às vezes pode vir por meio dos impostos mesmo, dos produtos, ou ele pode aumentar o imposto de renda, ou ele pode aumentar, enfim. Tem vários tipos de tributações que o governo pode usar para arrecadar mais dinheiro e poder gastar, né? Só que ele arrecada que ele diminui de um lado, porque quanto mais ele arrecada, menor é o consumo da galera, porque a galera estão pagando mais dinheiro para o governo, mas ao mesmo tempo aumenta os gastos do governo, porque agora o dinheiro do povo está na mão do governo e o governo agora vai usar em alguma coisa. Então é meio que tirar de um bolso e colocar no outro, né? Mas aí é o que você prefere, deixar você escolher o que você quer gastar ou o governo tomar o dinheiro de você e gastar no que o governo achar que é certo. E aí fica aí a dúvida aí. Saldo da balança comercial, assim a gente usa políticas monetárias, política cambial e a política fiscal. Por que a gente usa a política monetária? Porque o impacto do preço do produto pode ser acarretado pela política monetária, certo? E aí o nosso produto acaba se valorizando e desvalorizando de acordo com a ótica de importar ou exportar. A política cambial
é a mais forte dessas três, porque a política cambial ela serve para o incentivo, certo? Até mesmo existe a política fiscal também para tributar quando você for importar ou exportar, mas a política cambial é aquela que faz com que a nossa moeda esteja no patamar em relação a outras moedas. Então, por exemplo, se o dólar estiver alto, muito alto, tu não vai mais comprar aquele celular, aquele iPhone. Você não vai comprar mais aquele iPhone se o preço agora do dólar era R$ 5, agora está em 6. Você vai aumentar demais, porque multiplicado por cada dólar que é um iPhone, vai aumentar muito em valor de reais, certo? Então, a política fiscal, a política cambial impacta muito, muito, muito na política do saldo da balança comercial. Se bem que também a política fiscal também acaba impactando, porque se agora eles aumentaram a tributação sobre aparelhos eletrônicos, aí você também vai dar uma... o governo aumentou a tributação, não dá mais para mim comprar. A tributação hoje em dia, essa parte de tributação na política fiscal é mais um meio de extra fiscal. A ideia não é nem arrecadar dinheiro aqui. A ideia é desincentivar o povo de ficar comprando coisa de fora. Porque que o pessoal compra coisa de fora? Vocês vão ver isso melhor na parte de política cambial, beleza? Vocês vão entender bem melhor isso aí. Então vamos responder as questões aqui e encerrar esse bloco. Na crise da bolha imobiliária em 2008, enfrentamos uma grande recessão econômica. Nesse cenário, ocorre o quê? Aconteceu uma recessão econômica, certo? Uma recessão econômica, a nossa economia ficou trancadinha, pequenininha, sem poder crescer, certo? Se a nossa economia deu uma retalhada, se ela não ficou recisa, significa que no nosso PIB ele não cresceu, não é isso? Então, ó, crescimento do PIB, porém, não. Decrescimento das transações de importações, não. Maior arrecadação tributária, não. Redução do PIB, sim. Redução do PIB. Se a nossa economia diminuiu, o nosso PIB, que é o saldo do consumo, dos gastos do governo, dos investimentos privados e do saldo da balança comercial, vão diminuir, certo? Então, sim, redução do PIB. Questão número 2, sobre o PIB. É a soma do consumo, mais investimentos, mais gasto do governo, mais saldo da balança comercial. Sim, com certeza. Certíssimo. Entra na conta dos produtos secundários? Não. Entra na conta dos produtos secundários? Não. O que entra na conta são os produtos primários, certo? Aquele produto, se eu produzir esse controle, todas as matérias-primas não entram, né? Certo, isso aí você já sabe. Só que quando eu terminei de fazer esse controle, esse aqui é uma obra primária. Quando eu vendi esse controle para outra pessoa, já não é mais primário, já é de segunda mão, vamos dizer assim. Esse controle aqui só é considerado no PIB na hora que eu fiz ele, a primeira venda dele, a produção dele, certo? Se eu ficar vendendo ele, não vai ficar mais gerando PIB, certo? Então não entra para tudo secundários. Então, errado. Entra na conta importação menos exportação. Não. É exportação menos importação, e não o contrário, né? Como está aqui. Então, somente um está correto. Beleza, pessoal? Se você tem mais questão, não tem. Então, até o próximo bloco. Valeu!